gente está falando aí durante toda essa semana a questão da taxação do Pix. O senhor, como professor já renomado, tudo, como é que vai funcionar essa nova regulamentação, né, para as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas? Muito bem, Manuel. Cabe logo de cara a gente dizer que não há nenhum tipo de taxação sobre o Pix. Apesar de que os golpistas já estão se aproveitando dessa nova regulamentação para aplicarem golpes, né? Dizendo que as pessoas têm que pagar determinadas taxas para poder ter os seus valores liberados daquelas movimentações financeiras. E isso não existe de forma alguma. Então, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, a priori não muda nada, nem mesmo em relação às suas declarações de imposto de renda que fazem anualmente. O que ocorre é que desde 2003 o governo já fazia esse monitoramento das operações feitas através de cartão de crédito. Então, lá em 2003 foi criado o Decred, e junto com o Decred foi criado o COAF. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar do COAF, né, em alguma reportagem. Às vezes você pega informações, por exemplo, de prefeituras do interior, até mesmo de capitais, que transferem valores vultosos para determinadas empresas, para pagamento de alguns contratos. E todos esses valores que são acima de R$100 mil são monitorados pelo COAF. E os valores menores, desde 2003, operados através de cartão de crédito, também já eram monitorados. Então, para a pessoa física, qualquer movimentação com cartão de crédito acima de R$2 mil era monitorado, e para a pessoa jurídica acima de R$6 mil. Então, em 2015, com o avanço da tecnologia e com o aumento do volume das transações financeiras através de meios eletrônicos, o Decred saiu do ar, por assim dizer, e no lugar dele entrou o E-Financeira, que é um sistema da Receita Federal que faz esse monitoramento, só que agora incluindo não só o cartão de crédito, mas outras operações financeiras. E o que é que mudou de 2015 para cá agora com essa nova regulamentação? Os valores. E não só os valores, algumas outras empresas que também trabalham com movimentações financeiras entraram nesse rol de monitoramento. Porque antes apenas os bancos públicos e privados eram obrigados a transmitir essas informações. E agora não. As operadoras de maquininha de cartão de crédito, os bancos virtuais, esses agora, a partir de janeiro, também serão obrigados a enviar essas informações. Então, como é que isso vai ser feito? Primeiro, os valores mudaram. Era R$2 mil para pessoa física e R$6 mil para pessoa jurídica, agora é R$5 mil para pessoa física e R$15 mil para pessoa jurídica. Ou seja, se a soma das suas movimentações financeiras ultrapassar R$5 mil para pessoa física, os bancos e essas operadoras financeiras irão enviar essas informações para a Receita Federal. E para a pessoa jurídica, se esse valor ultrapassar R$15 mil. Então, o que mudou em regra foi isso. Mas para as pessoas físicas e jurídicas não há nenhuma cobrança extra, nenhuma taxação extra, certo? Então, se você receber alguma informação que você tem que pagar algo para poder liberar algum tipo de movimentação financeira sua, coloque o pé atrás, desconfie, porque com certeza é algum tipo de golpe que está tentando ser aplicado em você. Então, doutor Edônio Barros, o que você está dizendo é que vai haver um processo de fiscalização com mais rigor a essas transações financeiras, no sentido justamente de evitar qualquer tipo de fraude. Inclusive, eu queria só acrescentar a essa nova, aqui na minha fala, que o presidente, no seu pronunciamento, falou sobre as plataformas BETS, e também o ministro Fernando Haddad falou sobre as plataformas BETS. Como é que vai funcionar? Haverá algum tipo de alteração com relação a isso ou não tem nada a ver? Não, tem algum relacionamento sim, porque se você levar em consideração que a grande maioria dessas plataformas trabalham com dois tipos de transferência de valores. Basicamente com cartão de crédito e com Pix. Isso. Então, tanto as operações feitas com cartão de crédito quanto com Pix e também com cartão de débito serão monitoradas. Então, se o valor
ultrapassar 5 mil para pessoa física, esse valor vai ser enviado à Receita Federal, e para pessoa jurídica, se ultrapassar 15 mil, também a Receita Federal vai ter esses dados. Agora, as pessoas também não precisam, vamos dizer assim, entrar em desespero achando que serão fiscalizadas de imediato de forma alguma. Não é assim que vai funcionar. A Receita Federal, ela vai fazer o cruzamento dessas informações para analisar grandes disparidades de valores, né? Ou seja, se você na sua declaração de imposto de renda declarou que no ano de 2024 ganhou 100 mil reais, mas você movimentou 300 mil, aí vai disparar um alerta lá para a Receita Federal. Aí aciona o leão, né, como fala. Exatamente, aí o leão vai começar a rugir, né, por dizer assim. Mas ele não vai imediatamente expedir uma multa ou lhe intimar para você prestar depoimento. Não vai ser dessa forma. Primeiro, ele vai lhe notificar para você esclarecer. Por que você só declarou 100 e gastou 300? Né? Então você vai ter todas as possibilidades de defesa. O que ocorre comumente no dia a dia das famílias é que muitas pessoas emprestam o seu crédito a outro. Ou seja, determinada pessoa está impossibilitada de operar, de fazer algum tipo de operação financeira e utiliza o nome de outra pessoa para isso. Né? Então a Receita Federal já disse que esse tipo de explicação será aceita. Né? Então será analisada e que aquela pessoa que emprestou o seu crédito de imediato não será sobretaxada. Mas a pessoa tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então nós temos que realmente ter cuidado com esse volume, por assim dizer, que a gente vai emprestar do nosso crédito a outro. Porque pode sim, se esse valor extrapolar muito aquele limite aceitável, por assim dizer, e a pessoa pode até chegar para mim e dizer, mas doutor, qual é o limite aceitável? Eu digo, olha, o limite aceitável vai ser analisado de acordo com as suas explicações à Receita Federal, se você for notificado para justificar. Não tem limite, né? Assim, esse limite justificável é que nem quando nós, por exemplo, estamos protocolando uma ação judicial, que nós pedimos a justiça gratuita para alguém, a pessoa vai dizer, mas como é que você está pedindo justiça gratuita para uma pessoa que tem um salário de 10 mil por mês? Eu digo, é porque essa pessoa que ganha 10 mil por mês, ela pode estar gastando quase todo esse valor com medicamentos, com alimentação. Então, há uma justificativa plausível para que eu faça esse pedido. A Receita Federal vai analisar também dessa mesma forma. Se houver uma justificativa plausível para que você tenha aquela movimentação acima do valor que você declarou, evidentemente que ela vai acatar. E um dos fatores que pode ser aceito, né, por essa fiscalização seria para evitar a lavagem de dinheiro, é isso? Exatamente. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Né? Todas essas movimentações são feitas de forma informal. Ou seja, não são formalizadas, não tem CNPJ, não tem registro, não tem nota fiscal. Então, a Receita Federal está abrindo os olhos para ampliar a fiscalização em cima dessas movimentações de pessoas que não têm um negócio formalizado. E aí você pode me perguntar, sim, mas e aquelas pessoas que realmente são autônomas? Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um mecânico que seja autônomo, que não tenha a sua oficina legalizada, uma pessoa que trabalha com limpeza, por exemplo, de aparelhos de ar-condicionado. Né? Então, qual é o ideal? O ideal é que, vamos supor, a Receita pode chamar essas pessoas para que prestem contas daquele valor movimentado e essa pessoa vai ser presa? Não. Mas ela poderá ser obrigada a pagar um imposto em cima daquele valor que ela movimentou e não declarou. E isso pode acontecer. Né? Então, qual é a dica que nós damos aqui para as pessoas? Nós temos a possibilidade, por exemplo, aquelas pessoas que faturam até 81 mil reais por ano, elas podem abrir um MEI. Né? Então, o MEI possibilita que você tenha um imposto muito menor do que o imposto pago pela pessoa física, né? E que você vai ter também os seus encargos previdenciários já incluídos nesse valor, ou seja, vai contribuir para a sua aposentadoria, né? E você vai ter a possibilidade também de emitir notas fiscais para os seus clientes. Então isso é uma das possibilidades. A pessoa pode perguntar assim, mas eu faturo mais do que 81 mil por ano. Você fatura quanto por ano? Até 360 mil? Ótimo. Se é até 360 mil, você pode, ao invés de abrir um MEI, abrir
uma microempresa, né? Vai ter uma carga tributária um pouco maior, mas mesmo assim ainda vai ser infinitamente menor do que o imposto pago por uma pessoa física, né? Então vale a pena a formalização do seu negócio. Então as pessoas podem pensar em formalizar o seu negócio daquelas que têm uma movimentação financeira maior. Emanuel Lucas. Bem, aí a gente teve aí um vídeo publicado pelo Fernando Haddad, né, que até a Advocacia Geral da União pediu para fazer essa retirada, né? E aí depois veio o presidente Lula para fazer essa ratificação, né, de que não haverá essa taxação, né? Então, o que o senhor pensa dessas falas, tanto do Fernando Haddad quanto do Lula, sobre essa questão? Bem, o que eles quiseram deixar bem claro para a sociedade é que, em tese, como eu falei aqui no início da nossa entrevista, não muda absolutamente nada para a pessoa física e para a pessoa jurídica, certo? Então você não vai ser sobretaxado de forma alguma pelas suas movimentações financeiras. Vamos supor, observe que, como eu falei no início da nossa entrevista, desde 2003 que os gastos com cartão de crédito já são monitorados acima de R$2.000. Se você trabalha com seu cartão de crédito desde essa época, né, movimentando esses valores, e até hoje você nunca foi notificado, muito provavelmente você continuará sem receber nenhum tipo de notificação, né? Agora, qual é o problema? O problema é que nós vemos muitas pessoas que às vezes entram com um pedido de requerimento de ou auxílio emergencial na época da Covid, né, ou de algum benefício do governo federal, e quando o governo federal vai fazer o cruzamento de informações, ele encontra uma movimentação financeira alta no nome daquela pessoa que está fazendo requerimento daquele benefício, e é evidentemente que esse benefício vai ser negado. Então não cruza os dados, né? Exatamente. Então o que o governo está fazendo é reforçando essa fiscalização, aumentando essa capacidade, por assim dizer, do governo ter esses dados em mãos e fazer esse cruzamento de informações. E se a gente for analisar cruamente, por assim dizer, nós vamos ver que é uma justiça que está sendo aplicada, né? Porque o que nós vemos aqui nesse país, já tem até música que fala disso, né? Músicas de tempo atrás que diz que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, né? Mas o que ocorre é por isso, é por conta dessas injustiças, porque a pessoa de uma renda menor, quando ela compra um produto numa loja, ela está pagando seu ICMS, quando ela paga a sua conta de energia elétrica, ela está pagando seu imposto, de conta de água da mesma forma, e muitas pessoas movimentam grandes valores financeiros e que não pagam nenhum tipo de imposto sobre esses valores. Então o que o governo está querendo é aplicar, vamos dizer assim, evidentemente tem um objetivo de aumentar a receita do governo? Tem, mas é uma receita que realmente é devida ao governo. Por quê? Porque as pessoas movimentam valores altíssimos e estão movimentando esses valores sem pagar nenhum tipo de imposto sobre eles. Principalmente relacionados à lavagem de dinheiro, como bem destacou Emanuel Lucas, e entre outras temáticas. O que o doutor Eudônio Barros está falando é justamente essas grandes movimentações que não estão sendo fiscalizadas e aí precisam de esclarecimentos para a Receita Federal. Então, o governo vai ficar atento a essas movimentações financeiras para que o proprietário dessas movimentações financeiras, seja ela via Pix, seja ela via cartão de crédito, fique a mercê de oferecer e notificar e informar ao governo federal sobre essas movimentações financeiras, o que é devido para a população. O que é devido para o governo federal, principalmente para informar ao governo federal justamente sobre essa temática, não é mesmo, doutor? Exatamente, o Emanuel falou, quando as pessoas, agora eu me lembrei de esclarecer para a população, né, quando se fala em lavagem de dinheiro, às vezes as pessoas não entendem o que é uma lavagem de dinheiro. É você pegar um dinheiro que é ilegal, né, por assim dizer, que não foi a movimentação daquele valor, a aquisição daquele valor não foi formalizada, e passar por um processo de legalização desse valor. Ou seja, se nós pegarmos como exemplo as bets, e aí muitas bets já foram investigadas e estão sendo investigadas por conta dessa lavagem de dinheiro, vamos supor, uma pessoa recebe, eu vou pegar aqui um exemplo de um cantor, não é?
cantor qualquer, porque nós já tivemos vários artistas aí que foram investigados. Vamos pegar o exemplo de um cantor qualquer. O cantor qualquer fez um show numa cidade do interior e recebeu lá um cachê de R$500 mil. Né? Só que a pessoa que pagou para ele diz: olha, esse dinheiro aqui eu não quero que você declare. Né? Só que ele também não vai poder aparecer com esse dinheiro sem mais nem menos. Ele vai ter que dar um jeito de legalizar esse valor. Então, como é que as bets estavam sendo utilizadas para isso? Alguns desses cantores, inclusive, eram sócios dessas bets. Eles colocavam o dinheiro na bet, né, nessa empresa, e depois essa empresa devolvia esse dinheiro para ele como se ele tivesse ganho numa aposta. Então o dinheiro. Então, o esquema era esse? Era, entendeu? Então é uma forma de você lavar o dinheiro. Você bota o dinheiro lá diretamente na conta da Bet, né? E isso não havia antes esse monitoramento, e agora vai passar a ter. E qual a causa desse depósito, desse dinheiro por parte desse cantor? Aí é que tá o problema. Por isso que o governo aumentou esse rigor, né, para poder legalizar as bets que atuam no Brasil. Porque antes não tinha como. As bets, a maioria delas tem sede no exterior. Então eles faziam a transferência através de moedas eletrônicas ou através de dólar. Compravam dólar no câmbio negro, por assim dizer, no câmbio paralelo, e já faziam a transferência desses valores diretamente em dólares. Né? Então havia várias famosas formas. Criptomoedas. As criptomoedas são as moedas eletrônicas. Né? Então haviam várias formas de se fazer isso. Né? E agora o governo, com a ampliação desse monitoramento, inclusive incluindo as fintechs, né, vai ser possível aumentar esse rigor nessa fiscalização. Vai impedir, né, totalmente 100%? Não vai impedir 100%, mas vai diminuir muito essa evasão de valores, né, que eram devidas à Receita Federal. Evasão fiscal e também sonegação de impostos, né, que também são um desses fatores. Exatamente. E também, voltando à questão das bets, né, muitas bets também foram tiradas aqui do Brasil, né? Acho que talvez por conta dessa fiscalização rigorosa, muitas delas conseguiram até registro para poder operar aqui no Brasil e continuar fazer essas operações. Carlos Santos, você tem alguma informação? Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, por telefone. Vamos acompanhar aqui a pergunta do nosso ouvinte. Alô, você, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? É o Zuza, de Delta Alegre do Maranhão. Pois não, qual é a sua dúvida? É para uma pergunta sobre o PIX. Sim. Olha, eu sou defensivo individual de um PIX. Aqui é sobre a questão do valor. E esse valor é mensal ou é anual o valor? Bem, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, o valor é mensal. Certo? Então, quando os valores de PIX mensalmente, né, ultrapassarem R$5 mil, esse valor será informado para a pessoa física e 15 mil para a pessoa jurídica. Então, o valor é mensal. Mas, lembrando, essas empresas não transmitirão essas informações mensalmente. Elas farão essa transmissão desse relatório de movimentação financeira de 6 em 6 meses. Então, por exemplo, como entrou em vigor agora em janeiro, muito provavelmente esse relatório só vai ser enviado à Receita Federal pelas empresas, né, pelas financeiras, em julho ou agosto. Então, e do segundo semestre, em fevereiro do ano que vem. Então, vai ser feito sempre dessa forma. De 6 em 6 meses, a Receita Federal vai ter acesso a essas informações. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, doutor. Às vezes compramos medicamentos na farmácia, compras de supermercado, aí a moça no caixa diz: você quer colocar o seu CPF na nota? Aí às vezes eu boto, a dúvida é, eu coloco ou não esse CPF na nota? É a dúvida da nossa ouvinte. Bem, isso aí é discricionário de cada um, né? Então cada pessoa tem essa possibilidade. Tem algum prejuízo, tem alguma consequência? Bem, se nós formos analisar, aqui mesmo no estado do Piauí, como em quase todas as unidades da federação no Brasil, tem incentivo para que a pessoa informe seu CPF na nota fiscal. Por quê? Isso é uma forma
de evitar a sonegação fiscal, até mesmo por parte da empresa que está vendendo. Né? E outra coisa, você tem a possibilidade, aqui no Piauí, por exemplo, o programa ainda está ativo, que é o Nota Fiscal Piauiense, que você acumula como se fosse quase que um cashback. Né? Então todos aqueles valores que você coloca o seu CPF, notas fiscais, que você informa o seu CPF, que ali tem produtos que estão fora da cesta básica, porque agora a cesta básica ela tinha um valor de ICMS reduzido e agora zerou, né, no estado do Piauí. Então, por isso que teve até uma movimentação aí do aumento do imposto, que o imposto do ICMS no Piauí agora foi para 21,5%. Né? Mas exatamente por isso, porque os valores referentes ao ICMS da cesta básica foram zerados, foram isentos. Né? Então, quando você paga o ICMS em cima de algum produto, há um retorno que vai sendo acumulado lá junto à Cefaz, onde você poderá resgatar esse valor a posteriori. Mas poucas pessoas sabem disso. Então, é muito possível que as pessoas tenham lá valores R$100, R$200 para receber e nem sabem que tem esse valor lá para receber. E se você entrar no site da Cefaz e procurar lá Nota Fiscal Piauiense, você faz a consulta e verifica se você tem algum valor lá de cashback para resgatar. Então, o resgate que pode ser feito, mas uma outra dúvida também, é relacionado a algum tipo de fraude, alguma insegurança, porque as pessoas, creio eu que seja a dúvida de muitos ouvintes, se sentem inseguras de colocar CPF na nota, coloca o CPF na nota. Há algum tipo de insegurança com relação a essas informações que são dadas ou não? Não, de forma alguma. Esse CPF, quando ele é colocado na nota fiscal, ele já entra diretamente na base de dados do governo. Né? Então ele fica com a empresa? Fica. Mas a empresa, ela, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, que é a Lei 13.709, que foi promulgada em 2018, né? Mas na verdade ela só entrou em vigor a partir de 2020, ela protege as informações pessoais do cidadão. Então, se essa empresa, por exemplo, uma farmácia, vazar esses dados do seu cliente, incluindo o número de seu CPF, essa empresa poderá responder por isso. Né? Então ela poderá responder a um processo e ter que indenizar esse cliente por conta desse vazamento de informações. Emanuel Lucas. Pois é, então praticamente os dados que serão informados à Receita Federal será o CPF, né? Para quem tem empresas, questão de CNPJ, e tem algum outro dado que pode ser enviado à Receita Federal? Não, normalmente é o CPF, o tipo de operação financeira e o valor movimentado. A própria Receita Federal já deixou bem clara que não vai exigir nem a origem do valor e nem o destino daquele valor. Né? Então ela não vai saber nem quem foi que fez o crédito e nem para quem foi direcionado aquele valor, ou seja, o beneficiário daquele valor. O que ela vai fiscalizar é a movimentação financeira da pessoa física ou jurídica em si. São os valores movimentados. Mas de onde a pessoa recebeu e para quem ela pagou, a Receita Federal não vai ter acesso a essas informações. 7h30, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas só para esclarecer, quem mandou aquela dúvida a respeito das notas foi a Lidiane de Sucupira do Riachão, no Maranhão. Temos aqui mais uma dúvida em relação aos cartões de crédito, que muitas vezes cobram juros altos e abusivos. Quando os clientes têm algum atraso, esses valores para onde vão? São direcionados a alguma instituição financeira? É a dúvida da nossa ouvinte. Não, na verdade, as operadoras financeiras, por assim dizer, elas trabalham com essa cobrança de juros de acordo com o tipo de operação financeira. Né? O empréstimo tem um tipo de juro, o crédito consignado hoje é o juros menor que nós temos no país hoje, é o do crédito consignado, que agora, inclusive, a margem foi para 1,8% ao mês. Né? Era de 1,56, salvo engano, e o governo liberou para que fosse aumentada para 1,8. Mas, quando a gente fala em juros de cartão de crédito, o governo não tem nada a ver com isso. Né? Os juros de cartão de crédito, quem cobra é a operadora de cartão de crédito. Que o cartão de crédito, se você levar, a pessoa pode me perguntar por que o juro do cartão de crédito é tão alto. Tem cartão de crédito que chega a cobrar 14% ao mês. Né? Mas por que isso? Porque é uma operação de risco. Se nós formos analisar, é uma operação de risco. Porque, se vocês lembrarem bem, o Nubank, quando começou as suas operações, ele estava dando cartão de crédito para todo mundo. E com limite, né,
Altíssimo. Até eu sou cliente dela, né? Então, assim, é uma operação de risco. Então, muitas pessoas, às vezes, não pagam o seu cartão de crédito. E não pagam mesmo. E nem com juros, nem com nada. E deixam para lá. deixam E aí pra lá, vão atrás de um outro operador e solicitam outro cartão. E as Esperam os 5 anos. Espera os 5 anos, né? Por assim dizer, para o seu nome sair ali da negativação junto ao Serasa. Mas é uma operação de risco. Então, a empresa, para ela poder cobrir, por assim dizer, esse prejuízo que está lá no seu planejamento, um prejuízo possível de ser causado, ela aplica uma cobrança de juros maior, entendeu? Um juro mais alto do que aquilo que é cobrado por um empréstimo consignado, por exemplo. 7h33. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do doutor Eudânio Barros por esclarecer essas temáticas, essas dúvidas que às vezes são colocadas, mas que as pessoas são divulgadas essas informações e as pessoas ficam na dúvida, será se é verdade ou não? Não só com relação à taxação do Pix, mas também suposta taxação do Pix, mas também em relação ao cartão de crédito. O doutor Eudânio Barros esclareceu com toda a riqueza de detalhes essas informações. Quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, através de números corporativos, eu queria que você ficasse muito bem à vontade para deixar essas informações. Muito bem. Então, nós estamos no Instagram com Eudânio MB. Eudânio, lembrando que é H-E-L-L, né? D de dado A-N-I-O, MB, no Instagram com essa conta. E nós, vez por outra, nós colocamos lá informações, né, a respeito principalmente desses golpes que são aplicados diariamente na internet. E aí eu quero deixar como recado, né, final dessa entrevista exatamente isso. Pessoal, não há nenhum tipo de cobrança a respeito de valores transferidos através do Pix e muito menos do cartão de crédito. Então, se você receber algum boleto ou alguma mensagem informando que você tem que pagar algo para poder ter suas operações financeiras liberadas, podem ter certeza que é golpe. Não há nenhum tipo de taxação sobre o Pix e nem sobre o cartão de crédito.